Vamos agora ler Mateus capítulo de número 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança e põe ela no meio deles. E disse Jesus: em verdade vos digo, se não vos converterdes, se não vos fizerdes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Eu falei que Jesus estava ensinando acerca do reino. Jesus já estava andando há 3 anos com os discípulos. Mas conforme Jesus falava assim, vai chegar o reino, o que estava na mente, no coração deles é o seguinte: meu irmão, dentre nós aqui, quem será o maior? Quem vai poder fazer mais? Quem vai pegar no microfone? Quem vai ser o pastor da igreja? Quem vai ser o líder da gente aqui? E a Bíblia não fala que foi isso somente uma vez. Isso acontecia constantemente entre os discípulos. Mais de uma passagem, a Bíblia mostra os discípulos disputando entre eles quem seria o maior. A mãe de Tiago e João, ela chega até a ousadia de chegar diante de Jesus e falar assim: Senhor, permita que os meus filhos, um se assente à sua direita e o outro à esquerda. Há uma necessidade dos discípulos agora buscar quem é o maior. E não pense que essa palavra foi só dessa época, porque essa palavra é para nós, porque até hoje estamos disputando. Até hoje incentivamos as nossas crianças a disputar. Se o pai dá uma pipa para o menino, qual é a brincadeira da pipa? Cortar o outro. Bolinha de gude. Falou em pipa, o pipeiro já fica até doido ali. Tem a fábrica de pipa ele. Bola de gude. Filho, você tem que rapar tudo das outras crianças, hein? Filha, você é a mais bonita que tem. Nós estimulamos os nossos filhos a ter uma disputa no colégio, no mercado de trabalho. Só que existe disputa no âmbito. Agora, quando eu olho para o céu, não tem maior, não tem menor, não tem rico, não tem pobre, é todo mundo igual. Porque no reino dos céus só existe um rei, um Senhor, e os demais súditos, discípulos. Entenda que aqui são 3 personagens nessa história: Jesus, discípulos, criança. Jesus, discípulos, criança. O que significa a palavra discípulo? Discípulo é aquele que segue. A tradução grega para discípulo dá a ideia o seguinte: aquele que come poeira. Acho que a maioria que mora em algum lugar que tem barro, né? Eu vejo pelos pés quando os irmãos entram na igreja. Graças a Deus já passamos por isso, né? Agora quase todas as ruas estão asfaltadas. O asfalto não vale nada, mas quem anda em estrada barrenta, atrás de um carro, o carro que vai na frente, o carro que vem atrás, acontece o que, irmão? Vem aquela poeira do capeta, você não consegue enxergar nada. A ideia de discípulo é exatamente essa: aquele que anda na minha frente. Eu sou discípulo, então estou seguindo alguém.
Se eu sigo alguém, tem que lembrar Israel, deserto, poeira. Se eu sigo alguém, automaticamente eu como poeira dele. A palavra discípulo significa aquele que segue, aquele que anda atrás, olhando, observando, querendo imitar. Pastor, mas isso aí são apóstolos. Apóstolos são depois. Apóstolos significa enviados, comissionados. Eu só sou enviado depois que eu como poeira. Enquanto não como poeira, eu não sou enviado. Estão chegando e já querer ser enviado, mas ainda não comeu poeira, ainda não observou o mestre, não aprendeu com ele. Aqui são os discípulos ainda, 3 anos comendo poeira, 3 anos orando com ele, 3 anos caminhando com o Rei dos Reis, 3 anos caminhando com um homem que jamais foi visto e nunca será visto na terra. Então aprenda o seguinte: o fato de caminhar com ele não quer dizer que eu tenha maturidade suficiente para entender as coisas do céu. Porque tem pessoas que estão caminhando com ele, mas ainda tem mentalidade de criança. Tem pessoas que sobem um monte com ele, mas ainda tem mentalidade de menino. Tem pessoas que caminham com ele, oram com ele, mas ainda são imaturas. Porque não entendeu que a maturidade é um processo. Vai chegar. Você ainda será enviado, será enviada, será comissionado, mas por enquanto ainda é o processo de comer poeira. Mas pastor, essa poeira machuca os meus olhos. É um processo, vai passar. Um dia Deus te colocará à frente, mas por enquanto submeta-se ao processo de seguir o mestre, por mais doloroso que seja. Os discípulos observam ele, olham para ele, mas ainda não entenderam o propósito. Tem pessoas que estão fazendo as coisas de Deus, mas que ainda não entenderam o propósito dele. Estão buscando ser maior, quando o propósito nunca foi esse. O propósito é ser o menor. Mas estão fazendo as coisas dele, andam com ele. Mas enquanto você e eu não entendermos o propósito, a nossa vida não faz sentido. A nossa vida nunca vai fazer sentido. Então não é o fato de estar do lado dele, então não é o fato de estar na igreja, então não é o fato de servi-lo, não estar nem à frente de coisas que é dele. Isso não te garante a entrada no reino dos céus. Você vai ver isso no texto. Jesus deixa isso bem claro. O texto começa a dizer que agora esses discípulos, eles se achegam a Jesus. O texto vai dizer que eles se achegam e se prostram diante dos pés. Porque era só a prática comum de um discípulo chegar até um mestre, um rabi. Era indo aos pés dele. Aí já fica uma chave para você. Tem pessoas que querem chegar diante de Deus achando que é maior que ele, que manda nele, que dá ordem nele. Não, você chega aos pés dele. Você se abaixa, se humilha. Eu não sou nada, Senhor. Tu és tu. É por isso que alguns de nós temos o costume de quando chegar na igreja, estava te observando, chegou, se ajoelhou, né? Alguns ainda têm os costumes dos antigos, e glória a Deus por isso. É porque nós chegamos na igreja e falamos assim: Senhor, eu não sou nada. Eu vim aqui te adorar, mas eu não sou ninguém. Você me perdoa, meu Deus. O Senhor é o rei, o Senhor é o Senhor. Eu sou nada, não sou ninguém. Eu sou o pior dos pecadores. Paulo fala isso: eu sou o pior dos pecadores. Me perdoa, tem misericórdia. Permita-me que eu entre na tua presença.
Esse é o posicionamento do discípulo. Não é chegar aí, tchau, selfie comigo agora. Tem muito discípulo buscando coisas que não é o posicionamento correto que o mestre espera. É por enquanto caindo aos pés dele. Eu não sou nada, não sou ninguém. Os discípulos chegam, então eles me ensinam que eles se posicionam de forma certa, mas a mente ainda está cativa em coisas terrenas. Então tem pessoas que andam com ele, se posicionam da maneira certa, mas a mente ainda está cativa a coisas do passado, a disputas do passado. Querem ser maiores, pensam lá na frente, mas não conseguem se livrar de coisas do presente. Tem pessoas que estão pensando daqui a 5 anos, mas não conseguem vencer as batalhas de hoje. Estão pensando como será o casamento, mas não conseguem parar com ninguém ainda, por causa de eu próprio. Querem formar família lá na frente, mas não conseguem ser fiéis ao namoro agora. Querem servir no ministério, mas não conseguem se livrar das roupas do passado. Quer ser missionária, pastora, mas ainda quer se vestir como uma prostituta. Eu penso nas coisas do céu, eu quero ser o maior no reino dos céus, mas eu não consigo me livrar ainda do meu passado. Eu quero ter uma família abençoada, mas eu tenho relações ilícitas com um monte. Eu quero ter um ministério poderoso, mas fico trocando mensagenzinhas no direct, no Instagram, no WhatsApp com pessoas que não convêm. Quer ser maior, mas não conseguiu vencer o passado ainda. Quer ser o maior no futuro, mas ainda no presente não consegue se libertar das amarras. Eu penso no futuro, mas não venço hoje. Ando com ele, me posiciono da maneira correta, mas a minha mentalidade ainda está presa lá atrás. A minha vida. Gostaria tanto de ter uma oportunidade, quando vai ver a irmã subindo aqui, com a calça toda cravada, roupa íntima aparecendo. O homem da mesma forma, que hoje os homens também estão se vestindo também de forma ridícula, pior do que as mulheres. A questão não é errada eu pensar lá na frente. A questão é entender que às vezes eu nem entrei no reino dos céus. Eles se posicionam e chegam diante de Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus fala assim, ó. Porque tem momentos que a gente pergunta a Jesus, Jesus não responde. Já viu isso? Jesus não respondeu ele, missionária Luciana. Jesus está se movimentando. Qual foi o movimento de Jesus? Pegar uma criança. Tenta imaginar você me fazer uma pergunta e eu virar as costas para você e ir em direção a outra coisa. Ué, mas o senhor não vai me responder? O fato de você não ouvir a voz dele não quer dizer que ele não está se movimentando. O fato de você não ouvir a voz dele nos seus questionamentos, nas suas petições, nas suas orações, não quer dizer que ele não ouviu e também não quer dizer que ele não vai te responder. Jesus se movimenta agora em direção a uma criança. E o texto diz que ele traz uma criança para o meio deles. Ele se movimenta em direção a uma criança, não em quem busca a resposta, mas ele se movimenta em direção a alguém que já está no reino, porque ele diz isso. Tem pessoas que estão pedindo que não estão no reino, e ele está se movimentando em direção àqueles que já estão no reino. Ele pega a criança e coloca no meio deles. A criança pediu para estar ali?
A criança pediu para ele estar ali, para ela estar ali? Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que não estão no reino e querem ser, e Jesus está pegando aqueles que já são, que não pediram nada, mas ele faz questão de pegar e colocar. Está entendendo que aqueles que não são precisam se esforçar para ser, e aqueles que já são não precisam correr atrás? O próprio Cristo vai na tua direção, te pega e te coloca no meio. Seguir a Ele, ser discípulo verdadeiro dele, estar no reino, você não precisa fazer esforço. O chamado, você não precisa correr atrás. Eu não estou dizendo que seja errado. O próprio Cristo esse movimento na sua direção, fala: mas eu não quero, Senhor, eu sou uma criança. É esse você mesmo que eu quero. Mas, Senhor, não sei falar. É você mesmo. É porque você já está no reino. Vem. Mas eu não tenho estudo, eu não sei falar, a minha família não é família pastoral, não tem um sobrenome Chaves. Não, ele fala: não precisa disso. Eu quero pegar você exatamente para confundir eles que se acham. É para mostrar que nunca foi referente a uma pessoa, é sempre quem eu escolho, é sempre quem eu capacito, é sempre eu que deposito, é sempre eu que entrego, é sempre eu que envio, sempre eu que vou glorificar o meu nome. Porque se Jesus pega uma pessoa capacitada, a pessoa fala assim: não, nunca foi Jesus. Eu que estudei, eu que tenho condições financeiras, foi eu que fiz o meu network. Aí ele fala assim. Isso aí é 1 Coríntios, irmão. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 24 até o 28. Ele fala assim: eu escolhi as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Jesus pega uma criança que não pediu nada, que não buscou nada, mas ele fala assim: eu quero pegar você mesmo, porque você já está no reino. Eles precisam se tornar igual a você, eles precisam ver a sua humildade. Vem cá você, deixa eu botar você no meio deles. Aí o versículo continua. Jesus diz agora: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eles estão pedindo para ser o maior. Essa é a pergunta deles. Aí Jesus fala assim: mas se vocês não se converterem, vocês não vão entrar. Mas quem será o maior? Mas se vocês não se converterem, vocês não vão entrar. Não está dentro e quer ser alguma coisa ainda. Foi Jesus que declarou. Vocês ainda nem entraram. Como vocês estão querendo ser algo que vocês ainda não tiveram acesso? Vocês precisam se converter. É nascer de novo que Jesus está falando assim para eles. Lembra quando Nicodemos pergunta a ele? Você precisa nascer de novo. O que é conversão, irmão? É mudar um sentido. Eu estou indo para cá, conversão. A gente aprende essa direção, né? Conversão. É mudar de direção. Senhor, eu quero ser o maior no reino dos céus. Mas se vocês não se converterem, vocês não vão nem entrar. Se vocês não forem como essa criança, vocês não entrarão. Eu quero ser algo que eu ainda não tive mudança. Eu quero ser algo que eu ainda nem tive acesso. Por quê? Porque eu ainda não me converti. Talvez você fale assim: pastor, mas eu me converti. Deixa eu melhorar você. Porque eu ainda não mudei de vida. Porque tem pessoas que acham que conversão é levantar a mão. Tem pessoas que acham que conversão é vir na igreja. Não, não é isso. É mudança de vida. Não adianta você levantar a mão, não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta você pastorear, não adianta você ser, não adianta você botar colete, não adianta você controlar a luz, não adianta nada disso. Se você não mudar de vida, você não entra.
Não sou eu, irmãos, porque se fosse eu abria a porta para todo mundo, mas não sou eu. É que se não mudar de vida, você não entra. Tem pessoas, já viram aqueles filmes americanos, que eles vão sempre para uma boate, aí quando chega na boate tem aqueles seguranças, com uma lista, aí tem os nomes ali, a relação, Renan, não, teu nome não está não, é porque eu vim a convite de Jesus, aí ele fala, sim, o nome dele está na lista, mas o seu não está, eu não posso deixar você entrar. Mas foi ele que me convidou. Sim, mas ele não escreveu o teu nome na lista. Está entendendo? Tem pessoas que não entraram, mas querem ser. E como que eu entro? Se vocês se converterem como esta criança. Conversão, irmãos, é mudança de rota. Aquele que peca, não peca mais. Mas pastor, eu peco todo dia. Sim, eu também peco todo dia. Que isso, pastor? João diz isso, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas a Bíblia diz que aquele que nasceu para Jesus, ele não vive mais na prática do pecado. Deixa eu tentar te mostrar o que é. Eu posso pecar hoje sobre um aspecto. Eu peço perdão, Senhor, me perdoa. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso de novo. E tem que ficar isso bem claro. Deixa eu abrir uma aspas aqui. Porque tem pessoas que querem perdão de Deus, mas não se arrependeram. O perdão, ele vem em consequência do arrependimento. O que é arrependimento? É que se pudesse, não faria aquilo de novo. Porque tu fala com alguns homens, e aí quando eles falam no passado, eles falam como se tivesse... Caraca, meu irmão. Teve uma noite, cara, que eu peguei 3 mulheres, meu irmão. Ele fala com maior alegria, satisfação. Os olhos chegam a lacrimejar de alegria, lembrando do passado. Não, aquele que é nascido, ele... Irmão, fiz tanta besteira. Se Deus me desse a oportunidade de voltar atrás, eu não teria cometido nada daquilo que eu fiz. Eu desperdicei a minha vida, desperdicei meu tempo, desperdicei meus talentos, desperdicei meu chamado, desperdicei várias coisas. Eu gostaria de voltar atrás e corrigir. Isso é arrependimento. Quando eu me arrependo, vem o perdão. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática. Eu errei hoje, me arrependi. Amanhã eu não caio no mesmo pecado. Amanhã, não. Nisso não, eu me arrependi. Aí entra no banheiro hoje e se masturba. Senhor, me perdoa. Que culto maravilhoso domingo. Chega amanhã, se masturba de novo. Chega na terça, se masturba de novo. Não, você não nasceu. Você está vivendo na prática do pecado. Vai para pornografia hoje, vai amanhã, depois de amanhã. É casada e troca mensagem com outro homem, e vai trocando, e vai trocando, e vai trocando. E não adianta pedir perdão. O perdão está ligado primeiro a uma ação. O perdão é uma reação do céu. A tua ação de quê? Arrependimento. Se você não se arrepender como essa criança, você não vai entrar no reino dos céus. Irmão, a palavra pode ser dura, e é dura para mim também. Mas a igreja do Senhor precisa ouvir isso. Ela precisa entender que a entrada no reino dos céus não está condicionada a você levantar a tua mão aqui na igreja, a você vir todo domingo, toda quinta. É mudança. Se nós não mudarmos, nós não teremos a nossa entrada garantida no reino dos céus. Essa é a verdade. Qual é a verdade na palavra? 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a tua, não é a sua casa, é a tua terra. A nossa terra será sarada. Mas está ligado ao quê? Humilhar, orar e se converter.
Se nós não nos convertermos, Jesus falando, se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês não terão acesso. Primeiro é se converter. Como o quê? Como essa criança. E aqui eu termino. Podemos falar milhares de características de uma criança, mas quando eu olho para uma criança, a primeira coisa que eu vejo é a dependência. Estou prestes a ter um bebê novamente lá em casa, e aí eu me remeto sempre ao nascimento da Rebeca, ver tudo aquilo de novo. Tem coisas que a criança ela faz por instinto, mas na sua maioria, quase todas as coisas da criança, ela é ensinada. Ela depende da figura paterna ou materna. Jesus falando assim, se você quer entrar no reino dos céus, você precisa aprender a depender do pai. Sabe por que casamento não dá certo? Porque você quer brigar com as suas forças, quer fazer da sua maneira, quer discutir da tua forma, porque você não depende do pai. Quando ao invés de brigar, você passar a dobrar os teus joelhos e passar a orar, fala, pai, eu não tenho força, toma a frente, o pai entra e muda tudo. É porta que precisa se abrir, em vez de você ficar só batendo, porque você não pede ao pai, pai, eu preciso dessa porta, o Senhor sabe disso, eu não tenho condições, mas se o Senhor entrar, eu sei que está garantido. Não entramos porque achamos que nós temos condições de fazer. Nós não entramos na porta da salvação do reino dos céus porque nós achamos que nós conseguimos. Eu vou orar. Não é a tua oração que dá acesso. Você depende do Pai, é graça. Eu vou buscar, tem que buscar, mas não é a sua busca que vai te levar a Ele, é a graça, você depende do Pai. Uma criança tem dependência, criança não tem autonomia. Nós precisamos passar a depender do nosso Pai, nas nossas decisões, na nossa vida cotidiana, no ministério, relacionamentos, amizades, decisões. Quer ter acesso? Seja humilde como uma criança. Porque os discípulos agora estão querendo ser grande, e a criança, ela quer viver. A criança não está buscando. Uma criança pequenininha, sinceramente, ela não sabe nem o que é ser médico, não sabe o que é ser advogado, que é professor. Uma criança não tem ambição. A criança quer gozar a vida. Jesus falando assim, ó, pare de viver uma vida de ambição. Entenda, tenha maturidade para entender que eu não estou falando que você não deve querer crescer, não estou falando disso. Mas deixe de ser uma pessoa ambiciosa, só pensa em ser grande. Quando o seu pensamento deve ser, eu vou viver hoje, é o pai que vai dar pão, é o pai que vai dar vestes, é o pai que vai me botar para dormir, é o pai que vai me levantar. Passemos a ser dependentes de Deus. Você não precisa de uma porta, você precisa daquele que tem a chave da porta. Ei, o seu casamento não precisa de filhos para ser feliz. Você precisa do pai para cuidar da tua casa. Ei, mulher, você não precisa de coisas. Ei, mulheres, vocês não precisam de estética para vocês serem felizes, porque o Pai um dia fez vocês à imagem e semelhança dele. Dependa dele. Homens, vocês não precisam de bens materiais para vocês serem felizes, carro, casa, não. Você precisa ter o Pai no controle da tua vida, porque bens, eles nos seguem.
Bem é consequência daquele que é obediente, daquela que é obediente. É consequência, isso é passageiro, irmãos. Tem vários jovens hoje que estão morrendo com 27 anos de infarto. Nunca vimos tantas mortes súbitas no nosso tempo como se vê hoje. Aí você fala, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Eu estou pensando em ser o maior quando eu tenho a oportunidade, discípulo, de viver ao lado do maior hoje. Os discípulos estavam vendo o lado do maior e querendo ser o maior, mas o maior já estava do lado deles. Viva o hoje, o maior já está contigo. Esse é o privilégio que ele te dá. E não é que ele não queira que você seja maior, porque ele tem o desejo e fala para os discípulos: vocês farão coisas maiores do que eu. Porque todo pai, irmãos, quer que o seu filho seja maior e melhor do que ele. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão para mim. Seja sincero, você não tem desejo que seu filho faça coisas que você nunca fez, que chegue a lugares aonde você nunca chegou, pise em locais que você nunca pisou, profetize em terras que você nunca profetizou? Você acha que Deus, como pai, não quer que você também faça isso? E que então, pastor, está voltando para nós fazermos isso? É dependente dele. Porque enquanto você ficar nessa terra disputando, querendo ser maior, querendo ser melhor do que a sua irmã, querendo ser maior do que o seu irmão, você ficar de biquinho com um, biquinho com o outro, disputando, não vai chegar a lugar nenhum. O segredo: vem cá, você que é criança, fica no meio deles. Fica de pé comigo, por favor. O segredo é ser o menor. Jesus vai falar: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. Mas a palavra de hoje é conversão. A palavra de hoje é mudança de sentido. Hoje, muitos que entraram aqui precisam mudar comportamentos, mudar vida. E talvez você vai ficar com vergonha. Se eu me manifestar que eu tenho que mudar, o que os outros vão pensar. Esquece o que os outros estão pensando. Porque o que importa para o Pai é que Ele sabe o teu coração. Então o que os outros falam ou deixam de falar, não importa. Irmãos, se você fizer, eles falam. Se você não fizer, eles falam. Fofoqueiro fala de tudo. Maldizente fala de tudo. Você fazendo ou não fazendo. Então o problema é deles. Eu viver o melhor que Deus em minha vida. Não importa o que os outros falem. Eu quero lutar pelo melhor que Deus tem para mim. Então hoje Deus te chama para mudar a rota, mudar comportamento, mudar a atitude, ter uma nova vida com Ele.